Pronto, agora eu estou conseguindo gravar. Bom, então a gente estava falando sobre técnicas de modulação, voltando agora que eu já consigo para gravar de novo. Mais especificamente sobre técnicas de modulação que transformam dados digitais em sinais digitais, né? Relembrando que a modulação, as técnicas de modulação são sempre formas de você transformar os sinais, de você pegar o sinal e representar ele de uma forma diferente da forma original dele, né? E então a gente vai aplicar o sinal de transformação para que ele esteja mais adequado à transmissão por um determinado meio. Então a primeira coisa, primeiras técnicas que a gente está vendo é quando a gente tem um dado que originalmente é digital, uma sequência de zeros e uns, e quero representar isso de uma forma digital também, através de um sinal que só pode assumir um valor alto ou um valor baixo, né? Valor digital. E aí a gente começou falando nos sinais polares e tal, depois falou no NRZ. Lembrando que o sinal polar é aquele que você só tem, por exemplo, 0 volts mais 5 volts. E aí, quando você tem isso, você tem um problema de ter sempre um nível de tensão DC residual. Ou seja, se você olhar na média lá, o nível de tensão na linha, na média, vai ser sempre maior do que zero. Isso causa um pouco de perda por potência, né? Dissipação de potência, aumenta a dissipação de potência. E outra coisa é o problema de sincronização. Né? Que o problema de sincronização é aquele problema que se a gente combinar, eu vou transmitir para você. Eu combino que a nossa transmissão vai acontecer a, sei lá, 1 gigabit por segundo. 1 gigabit por segundo quer dizer que eu vou transmitir 1 bilhão de bits por segundo. Cada segundo demora 1 bilhão, cada bit demora 1 bilionésimo de segundo, então, para ser transmitido. Então, se a gente está transmitindo desse jeito, cada bit demorando 1 bilionésimo de segundo para ser transmitido, ou seja, é um nanosegundo, né? Um nanosegundo para ser transmitido. Se o meu nanosegundo, se a precisão do meu relógio não for igual a do seu, e normalmente não é, eu posso contar um nanosegundo de uma forma um pouquinho diferente de você. Eu posso, cada nanosegundo meu, no fundo, é 1,1 nanosegundo seu, sei lá. 1,01 nanosegundo seu. E aí, ao longo do tempo, essa diferença de quanto tempo, como eu demoro para contar um segundo e você demora, vai fazendo com que meus bits durem. Eu que estou transmitindo, meus bits duram um pouquinho menos, e você que está recebendo acha que os bits duram um pouquinho mais. Então você vai fazendo a amostragem, vai vendo os bits e tal, chega uma hora que você acaba podendo, sem querer, pulando um bit, né? Porque para você ver em qual valor está o bit, normalmente o que o receptor faz é uma amostragem. Ele olha lá num determinado momento, mais ou menos no meio do bit, ele vai olhar lá se o sinal está um nível alto ou nível baixo. Se tiver nível alto, por exemplo, é bit 1, se tiver nível baixo, bit 0. Então ele vai lá no meio do tempo do bit lá e olha o sinal. É nível alto? Ah, então aí é nível baixo? Ah, é 0. Daí a mais um tempo de bit, daí a 1 nanosegundo ele olha de novo. Daí 1 nanosegundo ele olha de novo, porque cada nanosegundo é um bit novo. Mas se o nanosegundo dele for um pouquinho maior do que o meu, ele vai olhar daqui a 1,1 nanosegundo. Depois daí aqui é mais 1,1. Ou seja, depois de 2,2 nanosegundos, depois de 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9. Depois ele olha no 10. Desculpa, no 11. Né? 9,9 mais 1,1, 11. Então ele acabou pulando o bit 10. O bit 10 ele não leu. Ele leu o bit 11 achando que era o 10. Esse é um problema de sincronismo. Na codificação que a gente falou na aula passada, NRZ, NRZL, NRZI, você tem ainda esses dois problemas, que é o problema de tensão residual DC, ou seja, você tem o nível médio de tensão na linha ainda é maior que zero, e você tem um problema de sincronismo. Né? Eu resumi agora esses dois, mas a gente já falou isso na aula passada. Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra forma de um outro esquema de modulação, né, que é baseado também na modulação de sinais, de dados digitais em sinais digitais, que não é nem o NRZL, nem o NRZI, é o Manchester. O Manchester ele vem para tentar resolver esse problema esses dois problemas, do sincronismo e o problema do nível de tensão DC residual. Esse daqui, o NRZ, apesar de ter esses dois problemas que eu falei com vocês, para velocidades mais baixas, distâncias não muito grandes, ele ainda é bem usado. Ele ainda pode ser bem usado. Quando a velocidade começa a aumentar mais, aí fica mais difícil usar ele por causa do problema do sincronismo.
né, distâncias mais longas também. E aí o Manchester é mais usado. E aí a ideia do Manchester é que você não usa um nível para representar um bit, ou um nível alto ou um nível baixo. Você usa uma transição. Ou seja, o bit, você sempre fica metade do tempo do bit no nível alto, por exemplo, mais 5 volts, metade do tempo do bit no nível baixo, por exemplo, menos 5 volts. E o que vai dizer se o bit que você está representando é o bit 0 ou o bit 1, seria se a primeira metade do bit você está no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo, ou se a primeira metade você está no nível baixo e a segunda metade você está no nível alto. Se é uma transição de descida, por exemplo, aqui, ó, eu estou representando 0. Se é uma transição de subida, eu estou representando o bit 1. Né? Então, o 0 representado por isso aqui, o bit 1 representado por isso aqui. Se vocês olharem, né, o sinal aqui de baixo, que está representando os bits 0, 1, 0, 0, 1, 1, é exatamente isso que está acontecendo. Ó. 0, primeiro no nível alto, depois no nível baixo. 1, primeiro no nível baixo, depois no alto. 0, primeiro no alto, depois no baixo. 0, primeiro no alto, de novo, depois no baixo. 1, primeiro no baixo, depois no alto. 1 de novo, primeiro no baixo, depois no alto. Então sempre foi nível 1, primeiro no baixo, depois no alto. Sempre foi nível, bit 0, primeiro no alto, depois no baixo. É bem tranquilo, bem simples. Mas o legal é a gente tentar observar o por que se mudou a forma de representar um bit, né? De um nível para representar o bit para uma transição entre níveis para representar o bit, né? Primeira coisa que eu acho que é a mais fácil da gente identificar é que se eu já fico em todos os bits, eu fico metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo, o valor médio de tensão é sempre 0. Né? Aqui, ó, estou metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. A média aqui é 0. Metade do tempo em mais 5, metade do tempo em menos 5. Ou aqui no outro bit, metade do tempo em menos 5, metade do tempo em mais 5. Eu sempre estou metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo, que é o menos, um sinal negativo. Ou seja, a minha tensão desse residual é 0, que é o que eu desejava desde o começo. Eu tenho um sinal puramente AC. Então, essa representação do Manchester é bem legal por causa disso. Ela reduz bastante as perdas por dissipação de potência. Né, atenuação do sinal, por esse motivo. E o segundo motivo que justifica muito usar a codificação de Manchester, né, o esquema do Manchester, é que você não tem problema de sincronismo. Na verdade, a gente diz que o sinal ele carrega junto com ele a informação de sincronismo, o sinal de sincronismo. Como assim? Vamos ver como que, dado esse sinal aqui de baixo, vamos ver como que quem está recebendo o sinal, o decodificador, o aparelho, o decodificador que recebe esse sinal aqui, vai fazer a demodulação, como que ele pode funcionar uma vez que ele receba um sinal em Manchester? Bom, ele pode partir do pressuposto que sempre tem uma transição no meio do bit, uma transição do nível alto para o nível baixo. Então ele tem que sempre tentar observar essa transição. Então como que um decodificador trabalha? Ele vem o seguinte, ele pega mais ou menos metade do tempo do bit, um pouquinho antes da metade do tempo do bit. A gente falou aqui em gigabit por segundo, cada bit demora 1 nanosegundo. Então ele fica meio nanosegundo, né? 500 picosegundos num nível e meio nanosegundo no outro. Então quando tiver aí, sei lá para 0,3 nanosegundo, ele vai lá e já começa a observar a linha. Né? Aí ele olha o seguinte, opa, teve uma transição. Estava no nível alto, opa, caiu para o nível baixo. Ele falou, opa, houve uma transição. Logo depois que acontecer essa transição, ele olha se o sinal está no nível baixo ou no nível alto. Se está no nível baixo, é porque é 0 que é representado, porque a segunda metade do bit está no nível baixo, então é 0. Daí, ao invés dele continuar monitorando, ele para de monitorar e vai olhar de novo, né? Daí, por exemplo, se ele teve uma transição, ele espera mais ou menos 0,1 nanosegundos para poder olhar aqui. Então, se ele esperou 0,1 nanosegundos, daqui até aqui vão faltar ainda 0,4 nanosegundos. Para ele olhar um pouquinho antes da transição, mais 0,4 nanosegundos, então ele parou aqui, daqui a 0,8 nanosegundos, ele olha de novo o meio e fica esperando uma transição. Teve uma transição, ele espera mais ou menos 0,1 nanosegundos, só para ter certeza, olha qual é o sinal. O sinal está no nível alto,
Beleza, é porque é 1. Daí ele vai, olha, 0,8 nanosegundos para frente. Espera uma transição, olha 0,1 para frente. É nível baixo? Opa, então é porque é 0. Daí ele espera 0,8 nanosegundos, que vai acontecer mais ou menos aqui. Aí está no nível alto, ó, nota que como ele estava aqui, e ele esperou 0,8 nanosegundos mais ou menos para poder olhar de novo, essa transição aqui ele acabou ignorando, né? Ele nem estava monitorando o meio. Mas tudo bem, ela não é uma transição de meio de bit. Aí ele viu aqui, ele vai, fica esperando. Opa, teve uma transição? Ele olha mais ou menos 0,1 nanosegundo depois, é nível baixo, então é 0. Falando sem números, para simplificar o processo, ele amostra o sinal um pouquinho antes da transição. Aí fica esperando, aguarda a transição, olha um pouquinho depois. Né? Olhou um pouquinho depois, faz uma amostragem aqui um pouquinho depois, se é nível baixo é porque é 0. Daí ele pula mais ou menos o tempo, um pouco mais da metade do tempo do bit. Opa, ele chega mais ou menos por aqui assim. Fica esperando uma transição. Teve uma transição, um pouquinho depois ele olha aqui o sinal está no nível alto, então é porque era 1. Porque a segunda metade do bit nível alto é 1. Daí ele espera mais o tempo aqui, um pouquinho menos de um tempo de um bit, né? Espera o tempo de um pouquinho mais de meio bit, sei lá, entre meio bit e um bit. Ele vai parar por aqui, ele olha, espera a transição, espera mais um pouquinho e viu que está no nível baixo, então porque era 0 que era transmitido. Nota que o fato dele começar a monitorar e esperar a transição, e aí depois ele pular aqui, sei lá, 0,8 tempo de bit mais ou menos, né? Um pouco mais da metade do tempo do bit. Ele na verdade está sempre esperando um pouco mais da metade do tempo do bit em relação à última transição. Então ele está sempre, a contagem de tempo dele não é acumulativa, ela sempre vem desde a última transição. Então qualquer erro que exista, esse erro não vai se acumulando, porque ele conta sempre o tempo a partir da última transição. O tempo a partir da última transição, a partir da última transição. Então o erro não se acumula, porque chega uma hora que ele, opa, agora eu vou escutar o meio, teve a transição? Beleza. Espero mais 0,1 tempo de bit, eu faço uma amostragem, espero mais meio, 0,8 tempo de bit aí, começa a mostrar de novo. Então você está sempre esperando o tempo de bit sempre a partir da última transição. Então você nunca acumula erro. Então você resolve o problema do sincronismo. A própria transição que existe no meio do bit, ela serve como sincronismo. Ela serve porque você sempre se referencia a ela na contagem de tempo, na última transição do meio do bit. Então você nunca acumula esse erro por uma mais longa que seja a sua transmissão. Coisa que acontecia aqui na NRZ, na NRZL, na NRZL e na NRZI. Beleza? Então, Manchester, você escolhe. Né? Isso aqui é uma pré-definição. Você define. O importante é que transmissor e receptor usem a mesma convenção. Se o 0 é desse jeito e o 1 é desse jeito, ou o contrário. Porque desse jeito aqui é usado em algumas versões da Ethernet. Né? Rede Ethernet. E assim como eu tinha NRZL e NRZI, eu tenho Manchester diferencial também. Manchester diferencial, ao invés de você usar assim, vou representar o 0 desse jeito e o 1 desse jeito, não, você faz diferente. Você faz assim, ó. Eu começo sempre no nível baixo, por exemplo. E aí, sei lá, não, começa, por exemplo, aqui tá sempre começa no nível alto. E aí, se você tiver um bit 0, você inverte o nível onde você está. Então, se eu estou no nível alto, eu vou para o nível baixo. E aí, metade do tempo no nível baixo, a segunda metade do tempo no nível alto. É bit 1, eu não inverto o sinal, eu me mantenho onde eu estou. Estou no nível alto, continuo no nível alto. Então, metade do tempo vai ser no nível alto, metade do tempo no nível baixo. O próximo bit que eu vou transmitir é 0. 0 tem que sempre inverter o sinal. Se eu estou no nível baixo, eu vou para o nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Outro 0, inverto de novo o sinal. Se eu estou no nível baixo, vai para o nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. É 1? A 1 não inverte não, 1 mantém. Então mantém, se eu estou no nível baixo, continuo no nível baixo. Metade do tempo no nível baixo, metade do tempo no nível alto. É 1 de novo? Então me mantém. Se eu estou no nível alto, continuo no nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Então a ideia, por exemplo, é se vier um bit 1, eu me mantenho, inverto o nível do sinal.
Beleza? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Vou fazer dois. Eu vou fazer um, depois eu deixo um para vocês fazerem. Representar um dado aqui utilizando esses 4 codificações: NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Vou fazer primeiro não, vou deixar um tempinho para vocês fazerem. NRZL e NRZI vocês já viram na aula passada, né? Então é só fazer de novo. Relembrando que NRZL nível alto representa, por exemplo, aqui nível alto representa 0, nível baixo representa 1, ou vice-versa. E NRZI era aquela que começa no nível baixo, se vier 0 eu me mantenho no mesmo nível, se vier 1 eu inverto o nível. Então veio 0 eu mantenho, veio 0 eu mantenho, veio 1 inverte. Veio 1 de novo, inverte de novo. Veio 0 mantém, mantém, veio 1 inverte, veio 1 inverte. Então inverte sempre que for 1 ou mantém sempre que for 0. Vou pegar esse cara aqui, ó. 011, 011, 001. Vamos botar aqui no... Vou abrir aqui o Paint. Enquanto isso, vocês podem tentar representar isso usando NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Beleza? Vamos tentar então. Tentem fazer aí, hein? 011, 011, 001. Fazendo os quadriculadinhos aqui para desenhar. Vocês podem fazer logo que vocês podem fazer no papel, né?
Vamos lá, o que eu vou representar aqui mesmo? É o 0101001. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um NRZ. Vou representar usando o NRZL. Eu vou usar o NRZI. Chester. E aqui o Manchester de referência. Beleza, pessoal. Agora já posso desenhar aí, né? Dá um tempinho pra vocês fazerem aí. Uns minutinhos mais, aí eu faço aqui também. Ei, feito já? Vamos fazer aqui, né? Pelo menos esses dois aqui primeiro, né? NRZL e NRZI, né? Que a gente já fez na aula passada. Já viu na aula passada, bem tranquilo, né? Assumindo que aqui é o nível 0, aqui é o nível baixo e o nível alto, né? Em todos é isso, né? Então no NRZL, o que eu preciso antes de mais nada, eu preciso definir algumas coisas. Eu preciso, por exemplo, definir que o 0 vai ser representado pelo nível baixo e 1 pelo nível alto. Mas pode ser o contrário, certo? É uma questão de definição. Então eu, por exemplo, vou usar nível baixo para 0, nível alto para 1. Então, quando está 0, eu coloco no nível baixo. Aí, foi para 1, vai para o nível alto.
Ah, é 1 ainda? Continua no nível alto, né? Ah, é 0 agora? Então 0 agora muda para o nível baixo. Então, vou sair do nível alto e vou para o nível baixo. Zero no nível baixo. É 1. 1 é no nível alto. Então vou ter que subir de nível aqui. Estou no nível baixo. Vou ter que subir aqui para o nível alto. Um nível alto. Um de novo, um nível alto de novo. E aí depois eu vou ter 0. Então se eu estou no nível alto, eu vou ter que descer para o nível baixo. Fica. Para não apanhar mais aqui do desenho. Estou aqui no nível alto. Vou descer para o nível baixo. E aí 0, nível baixo. 0 de novo, nível baixo de novo. E aí o último aqui é 1. Então vou para o nível alto. Então é sempre por nível, né? Sempre que for 1 é nível alto, sempre que for 0 é nível baixo. Tá feito aí o meu sinal. Beleza? NRZL é sempre isso aí. NRZI, eu tenho que definir qual que inverte. É o bit 1 ou o bit 0 que inverte. Vou botar aqui o 0 mantém e que o 1 inverte. Certo? O 0 mantém e o 1 inverte. Então eu vou começar aqui do nível baixo, por exemplo. Essa é a definição. Estou começando no nível baixo, é 0 mantém. Então fica no nível baixo. Se é 1, 1 inverte. Então vou sair aqui. Opa. Sair aqui do nível baixo e vou para o nível alto, porque o 1 inverte. O mesmo está parecendo com o de cima, mas depois a gente vai ver que não tem nada a ver com o de cima, né? Então agora, nível 1, inverteu, ficou em cima. Aí tem 1 de novo. Opa, 1 de novo, então inverte de novo. Se eu estou no nível alto, vai para o nível baixo. Então, tem 1, inverte. Tem 0, próximo é 0, mantém. Se eu estou no nível baixo, eu continuo no nível baixo. Aí o próximo é 1, opa, 1 inverte. Se eu estou no nível baixo, eu vou para o nível alto. Se eu, né, vou para o nível alto. 1 de novo, inverte de novo. Se eu estou no nível alto, eu agora vou para o nível baixo. E aí, fico aqui no nível baixo durante esse bit e vejo o próximo bit. O próximo bit é 0, mantenho no nível baixo. É 0 de novo, me mantenho de novo no nível baixo. Se 0, mantém. É 1, opa, então inverto. Vou sair do nível baixo e vou para o nível alto. Notem que o sinal está bem diferente do de cima. Começou parecendo que era igual, ficou bem diferente do de cima, né? E o Manchester? O Manchester é aquele cara que tem sempre uma transição no meio do beat. Sempre tem uma transição no meio do beat, né? Então, não tem muito para onde fugir. Eu vou ter metade do beat no nível, metade do beat no outro nível. Então, eu vou ter, por exemplo, o 0 representado de um jeito e 1 representado de outro jeito. Como que eu vou representar o 0 e 1? Questão de definição também. Sempre é questão de definição. Por exemplo, posso dizer que o 0 é botar no nível baixo, aí depois vou para metade do beat no nível baixo, a primeira metade no nível baixo, e a segunda metade do beat no nível alto, por exemplo. Representa o 0. Aí 1, não tem que ser o contrário, né? Primeira metade do beat no nível alto, e a segunda metade do beat no nível baixo. Então, se eu definir assim, é só seguir assim. Sempre que for 0, eu vou colocar esse desenho. Então, sempre que for 0,
eu vou ficar metade do tempo do bit no nível baixo. Então, vou botar aqui metade do tempo do bit no nível baixo. E a outra metade, e aí outra metade no nível alto. Então, no meio do bit aqui tem uma transição do nível baixo para o nível alto. E a outra metade do bit eu vou ficar no nível alto. Então, 0 eu vou representar desse jeito. E 1 eu vou representar do contrário, né? A primeira metade do bit no nível alto. No meio do bit tem uma transição. Vou demorar a desenhar só os primeiros aqui, depois eu narrar. No meio do bit tem uma transição do nível alto para o nível baixo. E aí, na segunda metade do bit, eu estou no nível baixo. Beleza? E vai ser sempre assim. Então, se o próximo bit é um bit 1, eu vou ter a mesma coisa. A primeira metade do bit no nível 0, e no nível alto, desculpa, e a segunda metade do bit no nível baixo. Ah, a próxima é 0? É a mesma coisa. A primeira metade do bit no nível baixo e a segunda metade do bit no nível alto. Ah, depois eu tenho opa. Desculpa aí, pessoal. Depois eu tenho 1. 1 é primeira metade do bit no nível alto, a segunda metade do bit no nível baixo. É o 1, 1. Né? Então eu vou colocar logo esses dois aqui. 1, 1, 0. Então, repetindo, né? Ó, é 1, 1 e 0. Do mesmo jeito que eu tinha antes. Então é 1, 1 e 0. Depois eu tenho 0, que é metade do tempo no nível baixo, metade do tempo no nível alto. E depois 1, que é metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Então, os zeros e os 1 vão sendo representados sempre do mesmo jeito. Não tem muito para onde fugir. 0 é representado. Onde tem 0, você usa um desenho desse jeito aqui. Primeira metade no nível baixo, depois a segunda metade no nível alto. Onde tem 1, desse jeito aqui. Só para não ficar um desenho mal feito, aqui nessas transições aqui que não são de meio de bit, eu vou completar para não ficar um sinal sem continuidade, né? Aqui, aqui, só para ter uma continuidade no sinal. Se eu não quiser desenhar essas transições aqui, nem preciso, tá? Só para o sinal ficar contínuo e bonitinho. Beleza, pessoal? Tá claro o Manchester? O NRZL e o NRZI a gente tinha visto na aula passada. O Manchester tá claro? O Manchester é importante? Tá claro, pessoal? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, beleza. Se tá claro, bola para frente. Vou falar no Manchester diferencial. O Manchester diferencial é aquele que, na verdade, não tá fixa a representação do 0 e do 1. Eu sempre vou dizer assim, se tiver, por exemplo, 0, mantém o nível. Vou usar o mesmo princípio que eu usei ali, ó, o NRZI. Podia usar de outro jeito se eu quisesse, tá?
Estou com preguiça de usar outro jeito, vou usar o mesmo jeito. O 0 mantém o nível e o 1 inverte o nível. Então, isso é questão de definição. Sempre tem que dizer aqui na frente como que vai ser, para eu saber como é que eu vou me comportar durante o desenho aqui, né? Então, por exemplo, vou começar do nível baixo. E aí é 0, então mantém. Então eu vou ficar a primeira metade do bicho no nível 0, a segunda metade do bicho do nível 1. Que é esse desenho aqui, né? Primeira metade do bit no nível 0, segunda metade do bit no nível 1. Beleza? Por que isso? Porque tá 0, e aí eu começo no nível baixo, me mantive no 0, então vou ficar a primeira metade do bit no nível 0 e a segunda metade no nível 1, no nível alto. Agora eu estou no nível alto. E aí, o próximo bit que eu vou representar é 1. Só que o 1 inverte. Então, se eu estou no nível alto, eu vou para o nível baixo. E aí eu vou ficar a minha primeira metade do bit no nível baixo e a segunda metade do bit no nível alto. Então, eu vou ficar, nesse caso, a primeira metade do bit no nível baixo. Eu inverti. Eu tinha acabado lá no nível alto. Então, agora eu vou começar no nível baixo e depois vou passar a segunda metade do bit no nível alto. Beleza, pessoal? Se eu tenho 1 de novo, eu inverto de novo. Então, se eu parei no nível alto, eu vou agora para o nível baixo. Então, vou ficar a primeira metade do bit no nível baixo e a segunda metade do bit no nível alto. Primeira metade do bit no nível baixo, a segunda metade do bit no nível alto. Se eu tenho 0, eu me mantenho. Se eu estou no nível alto, eu vou continuar no nível alto. Então, eu vou ficar a primeira metade do bit no nível alto, a segunda metade do bit no nível baixo. Então, eu vou ficar a primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo. Pronto. Se tem 0, então, eu me mantive. Ficava no nível alto, continuei no nível alto, segunda metade do bit no nível baixo. Se tem 1, eu vou inverter. Se eu estou no nível baixo, eu vou para o nível alto. E vou ficar a primeira metade do bit no nível alto, a segunda metade do bit no nível baixo. Se tem 1 de novo, vai ser a mesma coisa. Primeira metade do bit no nível alto, eu terminei lá no nível baixo, o bit anterior, vou inverter, já que é 1, no nível baixo. Vou ficar a primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo. E aí, se tem 0, eu me mantenho. Se eu me mantenho, significa que se eu estou no nível baixo, eu vou continuar no nível baixo. Né? Então, eu vou ficar a primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo. Desculpa, primeira metade do bit no nível baixo, a segunda metade do bit no nível alto, né? Eu continuo. Se eu estava no nível baixo e vem 0, eu continuo no nível baixo. Então, fico a primeira metade no nível baixo, a segunda no nível alto. Ó. Se vocês olharem é o seguinte, veio 0, o sinal que eu represento aqui é o contrário do sinal anterior. Quando eu estou usando 1, o sinal que eu represento aqui é o mesmo do anterior. Né? Acaba sendo o mesmo. Porque eu inverto. Então, se eu inverter, eu acabei no baixo, eu vou para o alto. E aí a segunda parte vai ser no baixo de novo. Então, inverter o nível significa que no final o sinal que você vai representar é o mesmo do anterior. Então, 0 tá aqui. 0 de novo, 0 mantém. Então, se eu estou no nível alto, eu vou manter no nível alto. Então, eu vou ficar a primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no baixo. Então, eu vou ficar aqui, primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo.
E, por último, o 1 eu inverto. Se eu estou no nível baixo, eu vou para o nível alto. E aí vou ficar a primeira metade do bit no nível alto e a segunda metade do bit no nível baixo. Eu vou botar as transições aqui só para o sinal não ficar tão cortado assim, né? Então, se eu tiver uma transição, eu vou botar essa aqui, aqui não, aqui eu estava no nível alto, continuo no nível alto. Só um cortezinho aqui só dar continuidade, na verdade. Aqui tem uma transiçãozinha, eu vou botar aqui para ficar em vermelho bonitinho. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Beleza. Tem o meu sinal no Manchester diferencial. Então a ideia básica do Manchester é que esse sinal sempre representa o 0 e esse 1, por exemplo, que eu disse aqui. E aqui não, aqui eu começo no nível baixo, e aí, se eu for representar um 0, eu me mantenho no nível que eu estou. Ou seja, estou no nível baixo, eu vou começar no nível baixo, terminar no nível alto. Veio 1, inverte, então vou começar no nível baixo, terminar no nível alto. Veio 1, inverte, vou começar no nível baixo, terminar no nível alto. Veio 0, mantém, vou começar no nível alto, terminar no nível baixo. Se eu estou no nível alto, né? Então manter significa continuar no nível alto. E a outra metade do bit vou para o nível baixo. E assim por diante. Se vocês olharem, as representações são totalmente diferentes uma da outra. Né? Mas todas elas representam a mesma sequência de bits aí. Qual que é mais adequado para cada meio? Aí é uma questão muito relativa. Na verdade, o NRZL e o NRZI não tem meio que é melhor um ou outro. E assim como esses dois aqui não tem meio melhor um ou outro. São opções equivalentes. Manchester com Manchester diferencial e NRZL com NRZI. Esse aqui é mais usado para curtas distâncias e baixas velocidades, porque ele é mais simples do que esse. O codificador e o decodificador são mais simples. Esse aqui é um pouco mais elaborado, mas quando você precisa de velocidades maiores, o problema do sincronismo pode aparecer logo, se usa o Manchester ou Manchester diferencial. Né? Ou distâncias um pouquinho mais longas também. Tem menos dissipação de potência, né? Então você tem menos atenuação do sinal que você está transmitindo. Beleza? E vamos falar a codificação multinível. Vamos falar das próximas aqui. Primeiro, eu não perguntei, né? Ficou alguma dúvida disso aí, do Manchester diferencial? Ou tranquilo? Bom, silêncio aí, ou tá dúvida total, ou então tá tranquilo. Vocês estão ainda aí? Caiu a ligação não, né? Opa, beleza. E tá tranquilo então aí, Edson, já que você se manifestou? Se manifestou, vai ter que responder tudo. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Vamos falar no menos importante aqui. Dos esquemas de modulação, onde eu tenho um sinal digital, eu quero. Um dado digital, eu quero representar um sinal digital também. Esses caras aí são que a gente viu até agora, são os mais importantes. NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Mas, só para não deixar passar batido, a gente tem também outros que usam mais de um nível de tensão. Então a gente tem esses dois caras aqui, esses dois aqui, que representam mais de um nível, né? Na verdade, mais de um nível, mais de uma transição, né? Mas é tudo mais de um nível de tensão. Nesse aqui eu tenho 4 níveis de tensão, mais 1 volt, mais 3 volts, menos 1 volt, menos 3 volts. E eu associo cada 2 bits, já que eu tenho 4 níveis. Quando tem 2 níveis só, cada bit eu associo a um nível, que é o NRZ. Quando eu tenho 4 bits,
desculpa, 4 níveis, eu posso associar 2 bits a cada um dos níveis, porque são 4 níveis. Com 2 bits eu tenho 4 possíveis combinações. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. E aí eu associo cada nível de tensão a 2 bits e vou codificando os bits de 2 em 2. Né? Esse é uma representação chamada 2B 1Q, que é 2 bits in 1 quaternary. Se a gente um quaternário, ou seja, tem 4 níveis, eu consigo representar 2 bits. Então é 2B 1Q. Usado um pouco, foi usado um tipo de meio chamado RDSI, no inglês ISDN, que era usado mais antigamente, hoje em dia não é tão usado. Então vou pular um pouquinho esse aqui. Esse aqui, vamos passar aqui também, um pouco batido, mas só para a gente entender como é que pode acontecer. Ele quando a gente tenta ler aí como que ele funciona, o olha máquina de estado, talvez seja um pouco complexo de entender. Quando a gente olha num exemplo aqui, fica bem mais fácil. Então vamos falar o algoritmo aqui só para não deixar isso passar batido. Esse cara se chama MLT3, Multiline Transmission 3 Level, ou seja, 3 níveis. Tem menos 5 volts, mais 5 volts e 0 volts. Esse aqui é menos usado porque esse eu tenho que gerar menos 3 volts, mais eu tenho que gerar 4 níveis de tensão. Complica um pouco o meu circuito. É melhor quando eu posso representar só 2 níveis, mais 5 e menos 5, por exemplo. E aí eu tenho o 0 no meio mesmo, então é mais 5. Em vez de usar só mais 5 e menos 5, como eu usava no manchete diferencial, agora eu estou usando um terceiro, que é o 0 volts também. Se eu uso mais 5, menos 5 e 0 volts, eu tenho uma tendência aí a manter a manter o nível de tensão desse residual mais próximo de zero. Não é igual ao zero exatamente, não, igual no Manchester, mas é próximo. Então a ideia é o seguinte, a ideia é, quando o bit é zero, nada acontece. Quando o bit é 1 e o bit 1 não zero anterior é positivo, você subtrai V, quando o bit 1 não zero anterior é negativo, você soma V. Complexo de entender por aqui, muito simples de entender pelo exemplo. Então eu vou até pular isso aqui, vamos olhar no exemplo. A ideia básica é o seguinte, se vier zero, eu me mantenho no nível que eu estou. Então vamos supor que eu comecei no menos 5 volts. Veio zero, eu me mantenho no menos 5 volts. Veio 1, eu vou alterar. Eu vou sair do menos 5 volts. Eu nunca pulo de menos 5 volts para mais 5 volts direto, nem de mais 5 volts para menos 5 volts direto. Eu vou pulando sempre, passo pelo 0 volts antes. Então eu estou aqui em 0 volts, chegou 1, eu vou para 0 volts. Estava em menos 5, chegou 0, eu fiquei no menos 5. Chegou 1, eu fui para o 0 volts. Chegou 1 de novo, agora eu fui para o mais 5 volts. Chegou 0, eu me mantenho nesse nível. Chegou 1, eu vou para o 0 volts. Chegou 0, eu me mantenho nesse nível. Chegou 0, eu me mantenho nesse nível. Chegou 1, vou para o menos 5 volts. Então é sempre assim, eu vou indo do menos 5 volts para o mais 5 volts, depois do mais 5 volts para o menos 5. Fico oscilando entre esses, né? Eu preciso de 1 bit 1, 2 bits 1 para sair do menos 5 e para o mais 5, e 2 bits 1 para sair do mais 5 e para o menos 5. Então eu fico menos 5, 0, aí chegou 1, vai para 0. Chegou 1, vai para mais 5. Chegou 0, mantém. Chegou 1, vai para 0. Chegou 0, mantém. Chegou 0, mantém. Chegou 1, vai para menos 5. Então, quando eu estou no bit 0, tanto posso ir para mais 5, quanto eu posso ir para o menos 5. Depende de onde eu vim. Se eu vim antes do mais 5, eu vou para o menos 5. Se eu vim antes do menos 5, eu vou para o mais 5. Beleza? Então, eu fico oscilando aqui entre menos 5 e mais 5. É isso, basicamente. Esses aqui não precisam saber, é só curiosidade. Só saber que existem essas possibilidades. Beleza? E aí nós vamos falar de um cara, o último cara de hoje aí, que é o PAM ou PCM. Na verdade, o PAM é um meio termo para o PCM. O que a gente vai falar mesmo é no PCM. Lá para o PCM, que é o chamado Pulse Code Modulation. Esse é quando eu tenho um sinal que originalmente é analógico, um dado que originalmente é analógico, como a voz, por exemplo, a música, e quero digitalizar essa voz. Quero digitalizar a música para transmitir ele, né, de uma forma digital, na forma de um sinal digital. Então, na verdade, o PCM ele vai converter, é uma modulação que vai converter um sinal analógico em um sinal digital. Vai converter um sinal analógico, que está representado aqui em cima, por exemplo, numa sequência de bits zeros e uns, que depois vai poder ser transmitido usando NRZI, NRZL, ou seja, isso aqui, esse esquema aqui, é o que na telefonia IP, a gente está falando aqui agora, eu estou falando, vocês estão ouvindo, porque a minha voz, né, ela é captada pelo microfone,
E aí o computador pega essa voz analógica, passa por um circuito que faz o PCM, que faz a conversão digital analógica digital, utilizando o PCM. Né? E gera uma sequência de zeros e uns que pode ser transmitida pela internet aí para vocês me ouvirem. Beleza? Todos os sistemas de todos os lugares do mundo que você digitaliza som usa o PCM. Que o codec G711 ele usa o PCM. O codec ele vai além disso. Ele usa o PCM, depois ele passa por um processo qualquer de compactação, tá certo? Então ele usa o princípio do PCM. Todos esses codecs né, que são os caras que convertem de analógico para digital, todos eles usam o PCM. O que muda então de um codec para o outro? O que muda é, primeiro, se depois disso aqui você vai compactar e como que você vai compactar. Cada um desses codecs tem uma forma diferente de trabalhar isso, de pegar essa sequência de uns e zeros e compactar o dado, né, antes de transmitir, antes de ter ele representado. E além disso, os parâmetros que você vai usar no PCM. A gente vai ver que o PCM pode ser feito de... A gente tem alguns parâmetros na hora que você vai codificar. Então você tem formas do sinal ficar mais fiel ao original ou menos fiel ao original. E aí cada um desses codecs pode usar um PCM com parâmetros diferentes, então ter melhor ou pior qualidade. Né? Inclusive pode ter essa qualidade sendo adaptada de acordo com a condição de transmissão da rede. Né? Mas primeiro vamos falar no PCM. Então você que perguntou aí, esse G711, ele usa o PCM, mas ele é mais do que só o PCM. Ele pega o PCM e usa, depois disso ele ainda compacta os dados, beleza? Tudo fazendo parte do mesmo codec. Então vamos lá, vamos entender como é que é o PCM. A ideia do PCM, ela é baseada na observação, mais que observação, na teoria de Nyquist, né? Que o Nyquist, ele foi aquele cara que observou, a gente já falou isso lá quando a gente estava falando em capacidade de canal, ele observou que não existem dois sinais senoidais, né, que passem pelos mesmos dois pontos. Vocês já devem ter aprendido isso lá no primeiro grau, provavelmente, que para você definir uma reta você precisa de dois pontos. Ou seja, dados dois pontos, só existe uma reta que passa por elas. Né? Isso é muito intuitivo para a gente. Né? Então, o que vocês estudaram lá é que se você tiver dois pontos quaisquer, desenho um ponto aqui, vou desenhar outro ponto aqui, sei lá. Aqui. Ponto, esse ponto ficou meio ruim. Se eu tenho dois pontos, só existe essa reta aqui que passa por esses dois pontos. Não tem como fazer uma outra reta que passe pelos dois pontos. Então, dados dois pontos definem uma reta. O que Nyquist observou é que dois pontos, assim como eles definem uma reta, eles definem também uma senoide. Ou seja, só existe... Não sei se eu vou conseguir desenhar a senoide aqui, não. Senoide não é muito senoide, não. É meio esquisito. Mas a ideia é que vou tentar desenhar assim normal mesmo. A ideia é que só existe... Eita. Faço eu desenhar a primeira senoide, que nem eu desenhei. Aí depois desenhar os pontos. Acho que é mais inteligente, né? Só existe... Bom, vou fazer isso assim primeiro. Acho que eu consigo fazer com isso aqui. Fica mais bonitinha a senoide. Por exemplo, dada essa senoide aqui, só essa senoide, só existe essa senoide, né?
dessa frequência, para essa frequência de senoide aqui, essa é a única senoide que passa por 2 pontos aqui, quaisquer que eu desenhar aqui. Sei lá, por esse ponto aqui e esse ponto aqui. Essa é a única senoide que passa por esses 2 pontos. Não tem como eu desenhar uma outra senoide com essa mesma frequência que passe por esses 2 pontos. De outra frequência, pode até ser, né? Porque vai passar por um período aqui, depois vai passar por um período aqui, mas com essa frequência só existe essa senoide que passa por 2 pontos, por esses 2 pontos. Ele comprovou isso, que só existe uma senoide que passa por 2 pontos, né? Ou seja, o que ele quer dizer? Quer dizer que se você fizer a postulação dele é um pouquinho diferente disso. Ele fala que se você tem uma senoide de uma certa frequência, se você fizer uma amostra dessa senoide, né, 2 pontos dessa senoide, fizer uma amostra dessa senoide com uma frequência que seja o dobro da frequência da senoide, ou seja, dado um período, você vai ter 2 amostras ao longo desse período, porque a frequência de amostragem é o dobro da frequência da senoide, você, dado só esses 2 pontos, você consegue reconstruir a senoide perfeitamente. Então, se eu pegar esses 2 pontos e dizer, esse valor aqui, esse aqui é o ponto tal, esse aqui é o ponto tal, né, de valor tal, e eu sei qual é a frequência da senoide, você consegue reconstruir a senoide perfeitamente a partir só desses 2 pontos. Assim como eu consigo reconstruir a reta a partir só de 2 pontos da reta. Se eu falar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu não preciso da reta inteira, eu só preciso dos 2 pontos para definir essa reta. Assim como eu não preciso da senoide inteira, conhecer a senoide inteira para reconstruir ela em algum lugar, redesenhar ela em algum lugar. Eu só preciso saber o valor desses 2 pontos aqui, de 2 pontos ao longo do período dela, né? Beleza? Ou seja, para eu reconstruir uma senoide, eu preciso de uma frequência de amostragem que seja o dobro da frequência da senoide. Beleza? Isso é muito importante, porque lembra que eu falei com vocês que qualquer sinal pode ser escrito como uma soma de senoides? Que Fourier falou isso pra gente? Qualquer senoide, qualquer função, qualquer sinal pode ser escrito como uma soma de senoide, que são as harmônicas, né? Uma soma de senos, que são as harmônicas. E aí a gente falou também que essas harmônicas, o valor delas, né, vai diminuindo bastante. A primeira harmônica é significativa no sinal, a segunda também, a terceira, a quarta, a quinta. Quando você chega lá na décima primeira, sei lá, harmônica, a amplitude dessas senoides começa a ser muito pequenininha e os sinais começam a ser insignificantes para a composição da função. Então você tem normalmente um sinal, você trunca, você pega as 4, 5, 6, 10 primeiras harmônicas, né? 10 primeiros termos da série de Fourier, já dão uma boa representação da função que você quer. Então, você tem lá sempre mais ou menos o que a gente chama de frequência máxima do sinal, que é a frequência da harmônica, da última harmônica lá que é representativa. A gente falou isso, né? Tanto que a gente definia qual era a largura de banda do sinal, né? Eu sabia qual era a frequência mínima e a frequência máxima do sinal. Então, se eu sei qual é a frequência máxima do sinal e eu quiser digitalizar esse sinal, basta que qualquer que seja o sinal, se eu souber qual é a frequência máxima dele, basta que eu faça amostras com o dobro da maior frequência do sinal. Se eu fizer amostras com o dobro da maior frequência do sinal, em algum outro lugar, se eu tiver só essas amostras, eu consigo reconstruir o sinal. Beleza? Consigo reconstruir o sinal bem. Por quê? Porque eu tenho uma amostragem que me permite reconstruir até as frequências mais altas do sinal. As mais baixas, então, com certeza, mas as mais altas também vou conseguir reconstruir porque eu tenho uma frequência de amostragem que é o dobro, no mínimo, né? O dobro da frequência máxima. Foi o que Nike falou. Então é isso que eu faço aqui, ó. Imagina que eu peguei esse sinal aqui, tá certo? E vou fazer amostras desse sinal, né, ao longo do tempo. Então tem um tempo passando aqui. Fiz aqui 11 amostras, né, da amostra 0 até a amostra 10. E essas amostras aqui, eu não vou representá-las com um número com infinitas casas decimais, que seria o caso, né? Por exemplo, aqui é 4 exatamente. Quando chegou aqui no tempo 1,
Aqui era para ser 6,2, ou 6,2345789, sei lá. Mas eu não vou botar um número tão quebrado assim, eu vou botar o número inteiro só, 6. Vou pegar o número inteiro que está mais próximo da curva. Então eu peguei aqui 6. Aí passou mais um segundo, mais uma unidade de tempo aqui. Opa, mostrei 7. Mais uma unidade de tempo aqui, era para ser 1,13598, blá, 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 aí infinitamente. Peguei 1, que é o número mais próximo. Aqui também era para ser 1,0389, blá, 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 peguei, arredondei para 1. Aqui eu arredondei para 5. Aqui eu arredondei para 7. Na próxima amostragem eu arredondei para 3, arredondei para 1, arredondei para 0, arredondei para 2. Esse arredondamento que eu faço é o que a gente chama de um nível de quantização. Quando eu faço isso, eu estou perdendo um pouco de informação do sinal. Por que eu estou perdendo um pouco de informação? Porque eu tenho um sinal contínuo, que pode assumir infinitos valores, para um sinal, para amostras desse sinal contínuo, que são amostras arredondadas. Porque eu só vou usar 8 valores para poder representar a amplitude do sinal. O valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 8 valores? Porque se eu fizer isso, se eu representar 8 valores, né, usar 8 valores, cada um dessas amostras pode ser representada com 3 bits. Por que com 3 bits? Porque com 3 bits eu represento números de 0 a 7. Então aqui, ó, eu fiz amostras a cada períodozinho aqui, né, periodicamente eu fiz as amostras. Essas amostras estão representadas aqui, ó. 4, 6, 7, 1, 1, 5. Isso aqui é uma representação digital desse sinal analógico aqui. Certo? E depois eu vi que como só variam, o valor só varia de 0 a 7, a amplitude, eu posso representar então usando 3 bits, né? O 0 é o 000, 1 é o 001, 2 é o 010, 3. Essa aqui é a representação binária do número decimal, né? Então, o 4, 100, é 6. 110, é 7. 111, 1001. Isso aqui é o código PCM, é o dado que eu vou transmitir que representa esse sinal aqui de cima. Como que isso aqui é recomposto? Como que se recompõe isso no destino? Você falou sua voz, gerou esse sinal aqui, você fez a amostragem, gerou isso aqui, que é isso que você vai transmitir. Chega lá no destino, o cara olha que a partir disso aqui, ele refaz isso aqui, ó, 4, então é 4 barrinhas aqui, né, uma barrinha de altura 4, 1, 0, uma barrinha de altura 6, e aí é quase que ele vai ligando os pontos aqui, ó. Se ele ligar os pontos, dá para ter uma curva muito parecida com a curva original. É exatamente igual à curva original? Não, talvez não, mas bem parecida. Dá porque você consegue identificar o som como sendo o som original. Como que eu posso melhorar essa qualidade para ele ficar mais próximo ainda do original? Tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer amostras mais frequentes. Se eu fizer amostras mais frequentes, em vez de amostrar aqui, depois aqui no meio, depois aqui, dobrar o número de amostras, eu também vou dobrar a frequência máxima do sinal que eu estou captando, que de repente ainda pode ser uma frequência importante no sinal. Então, quanto maior a frequência de amostragem também, mais fiel o meu dado é ao dado original. O sinal que eu vou reconstruir lá no destino vai ser em relação ao original. Além disso, quanto mais níveis de quantização eu tiver aqui, também menos eu vou ter que arredondar. Menos grosseiro vai ser o meu arredondamento, mais preciso vai ser o meu sinal lá no destino. Então, tem duas formas de melhorar um dado digitalizado utilizando o PCM. Aumentar a frequência de amostragem, porque aí aumenta a frequência máxima que eu consigo reproduzir no sinal, e também aumentar a quantidade de níveis de quantização, que é a quantidade de níveis que eu uso para mapear as amplitudes. Se eu usar, em vez de 0 a 7, usar de 0 a 15, eu vou ter 15 níveis, então vou ter o dobro da precisão aqui, e aí eu preciso de 4 bits só para poder representar um sinal, porque com 4 bits eu tenho 16 possíveis valores, né, de 0 a 15. Na telefonia, por exemplo, na telefonia digital, vamos fazer um exemplo aqui da telefonia digital.
um sinal telefônico, eu tenho uma largura de banda de 4 kHz. A gente já falou isso, né? A gente pega a voz e passa por um filtro de 0 a 4 kHz, que são as componentes importantes da voz, em que dá para você, do outro lado, identificar de quem é a voz, entender a voz. Então, de 0 a 4 kHz. As frequências mais altas têm 4 kHz. Se eu for digitalizar esse sinal, que é um sinal de voz, utilizando o PCM, e se eu estiver usando cada amostra com 8 bits, ou seja, 256 níveis possíveis, aqui onde eu estou botando 7 níveis, se eu tivesse dividido aqui em 256 níveis, eu vou ter uma codificação mais precisa. É o que é usado em voz, tá? 256 níveis, de 0 a 255. 0 a 255 eu consigo armazenar em 8 bits. Então, cada amostra ocupa 8 bits. Então, se eu tiver um sinal telefônico, eu vou com uma largura de banda de 4 kHz, e eu vou digitalizar o no PCM, cada amostra vai ter 8 bits, né? 256 níveis. Quantos bytes por segundo vai ter o sinal resultante? Ou seja, quantos bytes por segundo eu preciso para transmitir a voz? Vamos fazer uma conta aqui? Uma conta aqui, vou usar aqui, né? Vamos fazer uma conta simples de se fazer. Imagina lá. Eu tenho uma frequência máxima de 4 kHz. A máxima da voz que eu falei com vocês. Então, a minha frequência de amostragem, ela tem que ser, no mínimo, o dobro da frequência máxima. No mínimo, o dobro. O dobro, se é o mínimo o dobro, você acaba se usando o mínimo, né? Que é o dobro. E aí, isso significa, então, que a frequência de amostragem é igual a 8 kHz. Eu vou ter 8.000 amostras por segundo. E se a frequência de amostragem é de 8 kHz, e cada amostra ocupa 8 bits, como a gente viu lá, né? Então, a taxa de transmissão aqui, a velocidade de transmissão, vai ser a frequência de amostragem, ou seja, 8 kHz, vezes a quantidade de bits por amostra. 8 bits. Ou seja, vai ter 64 kilobits por segundo. Né? Que é a velocidade de um canal de voz. É o quanto você consegue transmitir num canal de voz de telefonia digital. Né? O nosso canal de voz aí, o canal de voz que chega na casa de vocês e tal, que um canal de voz que liga duas centrais telefônicas, ele tem uma capacidade de transmissão de 64 kilobits por segundo, que é o que você precisa para transmitir a voz. Porque você tem 8.000 amostras por segundo, cada amostra ocupando 8 bits. Tá claro, pessoal? Beleza? Show de bola. Vamos parar por aqui por hoje. A gente falou já, então, a gente já falou em todos os mecanismos, porque todos os mecanismos em que eu vou ter como resultante um sinal digital. Se eu tiver um dado originalmente digital, e aí eu vou gerar um sinal digital, eu vou precisar de utilizar ou NRZL ou NRZI, ou Manchester diferencial, essencialmente. E se eu tiver um dado que originalmente é analógico e quiser transmitir de forma digital, eu vou utilizar o PCM. Sempre é o PCM. Eu tinha falado em era PAN, PCM. PAN é só esse sinal intermediário aqui, essas barrinhas aqui. PCM é a sequência de bits. No final é o que se usa, né? Isso que é pulso e amplitude modulação por amplitude do pulso. Então tem amplitude do pulso e aqui é por código do pulso. Cada pulso vira um códigozinho de bits. Beleza? PCM é o que é o que é usado. Então a gente já sabe como gerar um dado digital, qualquer que seja a minha informação original, seja ela digital, seja ela analógica. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre e se o dado que eu quiser gerar for um dado analógico, o sinal, desculpa. Se o sinal que eu quiser gerar for um sinal analógico, não um sinal digital. Beleza? A gente fala isso na próxima aula. Eu falei com vocês, acho que eu já falei com vocês na aula passada, né? Eu sei que já dá o intervalo, mas só para acabar. A gente, teoricamente, acho que a próxima aula seria uma prova, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente, tá? Tem uma ou duas aulas ainda.
Beleza? Pra gente acabar isso, fazer uns exercíciozinhos, aí fazer uma prova. Quando acaba a modulação, a gente faz a prova C2. Deve ser mais umas 2 aulas ainda antes. Falou, pessoal. Boa noite aí para vocês. Na próxima aula, a gente fala então sobre codificação sobre modulação, quando eu quero gerar sinais analógicos. Beleza? Boa noite aí para vocês, pessoal.